Olá, turma do 8º ano. Vamos iniciar nossa revisão. Revisando capítulo 1, tá? The Family We Choose. E nas próximas, capítulo 2, Fall in Love. Revisão. Simple Present and Present Continuous. Bom, o nosso capítulo 1, na parte gramatical, ele inicia com o Simple Present, tá? Então, eu vou dar aqui o conceito de Simple Present. E nos próximos slides vocês verão alguns exemplos de como é empregado o Simple Present. O Simple Present é usado em situações do cotidiano e em verdades absolutas. Como assim verdade absoluta, teacher? Por exemplo, todo mundo é uma verdade... aliás, todo mundo sabe que o céu ele é azul. Então, o céu ter como característica a cor azul é uma verdade absoluta, universal, que todo mundo sabe. Utiliza-se também em ações repetidas ou usuais, atos que realizamos frequentemente ou em eventos marcados. Então, Simple Present eu vou utilizar para falar de situações do presente. Então, vamos continuar aqui. O Simple Present é apenas uma conjugação do verbo no presente. Nos verbos regulares, ele apresenta-se-nos da seguinte forma. Veja a conjugação do verbo live. Olha só. Nos verbos regulares, quais são esses verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles que eles não mudam a sua estrutura na maioria dos pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? I, you, he, she, it, we, you e they. Tá? Esses são os pronomes pessoais. Vejam que ele não vai mudar na maioria deles. A única mudança que ele vai sofrer é aqui, ó, no he, she e it. Tá? Porque esses são a terceira pessoa do singular. Então, aqui ele sofre modificação. É acrescentado o S, né? O Simple Present é formado pelo verbo em sua forma original, na maioria das pessoas, né? Essas pessoas a quem eles se referem são os pronomes pessoais, com exceção da terceira pessoa do singular, como eu havia explicado antes. Entretanto, a terceira pessoa do singular, he, she e it, tem necessidade de uma conjugação. Que conjugação é essa, teacher? É aquele S que é acrescentado no final do verbo. Por exemplo, he drinks, ó o S aqui, wine with his parents. Ele bebe vinho com seus parentes. Próximo exemplo, she drinks water after gym. Ela bebe água depois da academia. É um detalhe bastante pequeno, mas precisa ser constantemente recordado, pois é muito comum nos esquecermos de flexionar o verbo. Há alguns casos em que acrescentar o S, a terceira pessoa do singular, exigirá mudanças no próprio verbo. Tá? Então, é essa situação que eu havia explicado anteriormente. Os verbos, eles também têm algumas regrinhas quando utilizamos a terceira pessoa do singular, que é essa mudança que ele acaba sofrendo quando quando temos que acrescentar o S, tá? Vamos ver essas regras. Verbos terminados em Y. Os verbos terminados em Y, precedido de consoante, como study, ó, termina em Y e é precedido por uma consoante. Temos o verbo estudar. Try, termina em Y e vem precedido com uma consoante. É o verbo tentar. Fly, termina em Y e a consoante aqui ao lado. Voar.
E outros perderão o Y, que será substituído por IES. Então, quando eu estiver diante de um desses verbos, ou que ele termine em Y e ele venha precedido de consoante, eu vou retirar o Y, retiro o Y e substituo por IES, ficando então como no exemplo aqui. He studies, she studies. Ó, terceira pessoa do singular, he, e o studies, que é o verbo acrescentado aqui com o IES, ok? Para diferenciar entre o simple present do outro tempo verbal, devemos prestar atenção. O outro tempo verbal que vamos estudar é o present continuous, mas primeiro precisamos entender o simple present. Os verbos no simple present são empregados para indicar uma ação habitual que ocorre no momento em que é enunciada, tá? Então, são as situações presentes que estão acontecendo naquele momento. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham tirado muitas dúvidas. Até a próxima!